Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sexta-feira, último dia útil da semana, e a nossa reflexão está no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Efésios 4, 22, 23 e 24. E eles dizem o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém. Bom, meus queridos, livro de Efésios é escrito também pelo apóstolo Paulo, embora alguns estudiosos da Bíblia eles acham que Efésios foi escrito pelo grego Apolo, mas, pelo que eu sei, a maioria afirma que foi escrito também pelo apóstolo Paulo. Eu acredito também, eu sou leigo, mas eu acredito também, não sei, tenho para mim que quem escreveu foi o apóstolo Paulo também. Então, apóstolo Paulo, então, nos ensinando hoje sobre a necessidade, da gente se renovar, da gente todos os dias a gente se revestir, do novo homem, todos os dias, a gente precisa todos os dias estarmos renovados espiritualmente para que essa renovação se torne cada vez mais automática, cada vez mais presente na nossa vida, E ele diz aqui, que eu acho muito, muito bacana, que a gente já foi ensinados a nos despirmos do velho homem. Então, o velho homem não existe mais. Aquele velho homem, que ele dá o exemplo aqui, que se corrompe por desejos enganosos, ou seja, que se corrompe pelos desejos carnais, pelos desejos que não agregam nada à nossa vida. Então, esse velho homem, ele tem que ser esquecido, ele tem que ser deixado de lado. E todo dia nascer, um novo homem. Então, todo dia a gente tem que renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossos desejos, cada vez mais refinados, cada vez mais voltados ao lado espiritual, alimentando cada vez mais o lado espiritual e deixando de lado o lado carnal. Então, isso é muito importante, Todos os dias, essa renovação espiritual. Daí ele diz aqui, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Ou seja, então o nosso modo de pensar tem que ser renovado todos os dias, todos os dias. Sabe aquilo que eu falo sempre aqui, quando aparecer uma situação, pensar, Jesus faria isso, Jesus agiria assim, Deus vai se agradar se eu falar isso, Deus vai se agradar se eu agir, se eu fizer isso, se eu disser isso, Deus vai se agradar. Se a gente conseguir, ter esse segundinho, para poder pensar, nossa vida será renovada assim todos os dias, Então é dessa maneira que a gente precisa renovar o nosso modo de ser, renovar, ser sempre um novo homem. Então, sempre aparecer alguma coisa, parar um pouquinho. Deus vai se agradar se eu fizer isso? Deus vai se agradar se eu falar isso? Se eu tomar essa decisão, Deus vai se agradar? Jesus agiria assim. Uma vez eu ouvi uma pastora dizendo isso, que o mais importante do que agir, como Jesus agiria,
é reagir como Jesus agiria, que é mais importante reagir, porque reagir é uma coisa automática, né? É uma surpresa, né? A gente é uma reação que a gente é pego de surpresa, né? A gente reage automaticamente. A partir do momento que a gente conseguir reagir automaticamente como Jesus agiria, aí estaremos prontos. Aí sim estaremos renovados, né? Então a gente precisa, é um exercício, precisamos todo dia, né, reagir como Jesus agiria, né? Porque Jesus, mesmo ele reagindo, né, ele agia e reagia da maneira que Deus esperava dele, né? Deus já sabia que ele agiria e reagiria daquela maneira. Então nós, né, agora nós, na nossa pequenez, né, humana, nós precisamos, né, imitar a Jesus, imitar a Deus. Como ele diz aqui, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Então Deus nos criou para que, né, semelhante a Ele. Então nós precisamos colocar essa semelhança à vista, essa semelhança nas nossas atitudes, nos nossos atos, né? Precisamos imitar a Deus, precisamos renovar-nos espiritualmente todos os dias, sermos novo homem todos os dias, né? É preciso, meus queridos, né, minhas queridas, é preciso que a gente faça isso para para que dessa maneira seremos cada vez mais, ou estaremos, né, procurando cada vez mais a semelhança com Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Tá bom, queridos? Então que hoje, sexta-feira, a gente pare um pouquinho, a gente pense um pouquinho né, se estamos nos renovando espiritualmente todos os dias, né? Estamos procurando imitar a Deus todos os dias, estamos parando antes de falar, antes de agir, né? E perguntando a nós mesmos, né? Jesus agiria assim? Jesus reagiria, né? Reagiria, a gente não consegue perguntar, a gente reage, né? Mas que a gente reaja então da maneira que Jesus agiria, né? Que a gente chegue a esse patamar, né? E é com treino, é nos renovando espiritualmente todos os dias, é imitando a Deus, imitando a Jesus, é tendo Jesus como nosso foco, né? Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o caminho. Então, que a gente tenha isso na nossa mente e que a gente seja imitador de Jesus. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente saiba nos renovar todos os dias, sendo hoje melhores do que fomos ontem, né? Isso também é renovação, é renovar o nosso espírito, sendo melhor do que fomos ontem. Tá bom, queridos? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Sejamos renovados todos os dias, que essa renovação faça parte do nosso dia, faça parte dos nossos hábitos, né? Que a gente se renove, que a gente acorde em oração, que a gente passe o dia pensando em como agradar a Deus e que a gente depois, na hora de deitar, que a gente agradeça a Deus por mais um dia e que a gente tenha sempre essa fome de Deus, essa fome de imitar Jesus e essa fome de nos renovarmos todos os dias em nome de Jesus. Grande abraço, meus queridos, e até amanhã, se Deus permitir, e uma sexta-feira repleta de bênçãos e milagres a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos, com Deus.